Você já se perguntou como aumentar sua autoconfiança de forma verdadeira e duradoura? Neste vídeo, vamos explorar 10 exercícios estoicos que transformarão sua mente e suas ações no dia a dia. Prepare-se para mudar sua perspectiva e descobrir o poder da disciplina, do autocontrole e da serenidade. Fique até o final para entender como essas práticas podem transformar sua vida. 1. Dicotomia do controle. Imagine um homem lutando contra o vento, tentando segurar um chapéu que já escapou de suas mãos. Ele corre, se desespera, mas o vento, indiferente, leva o chapéu para longe. Agora, imagine outro homem na mesma situação. O vento leva seu chapéu, e ele apenas sorri. Ele sabe que correr atrás é inútil. Então, segue seu caminho sem se abalar. Essa é a essência da dicotomia do controle. Há coisas que dependem de você e há coisas que não dependem. E gastar energia com o que está fora do seu alcance é como tentar prender o vento nas mãos. Pense nas suas preocupações diárias, o trânsito que não anda. O que os outros pensam sobre você. Se vai chover bem no dia daquela viagem. Nenhuma dessas coisas está sob seu controle. E, ainda assim, elas tomam seu tempo, drenam sua energia, fazem você se sentir impotente. Agora, olhe para o que realmente está ao seu alcance. Como você reage ao trânsito? Como você se apresenta ao mundo? Como você se prepara para mudanças inesperadas? O exercício é simples, mas poderoso. Pegue um papel e divida ao meio. De um lado, escreva: o que posso controlar? Do outro, o que não posso controlar? Faça isso todos os dias, principalmente quando sentir ansiedade ou frustração. Mais um outro exemplo cotidiano. Imagine que você está esperando uma resposta de emprego. Você se inquieta, checa o e-mail a cada 5 minutos, sente o peso da incerteza. Mas pare e reflita. A resposta está sob seu controle? Não. O que está? Sua preparação, sua postura, sua paciência. Então, em vez de sofrer, você se concentra em melhorar suas habilidades, em praticar para entrevistas futuras, em seguir sua vida sem se prender ao que não depende de você. Ao praticar essa distinção, você descobrirá um alívio profundo. As ondas da vida continuarão a vir, mas você aprenderá a surfar em vez de se afogar. Lembre-se, um homem livre não é aquele que controla tudo, mas aquele que não é controlado por aquilo que não pode mudar. 2. Treino do desconforto. Há uma verdade que poucos aceitam. O conforto constante enfraquece a alma. Como um músculo que nunca é exigido, a mente acomodada se torna frágil. E quando a vida impõe desafios inevitáveis, ela se dobra, incapaz de suportar o peso. Os estoicos sabiam disso. Eles se colocavam, voluntariamente, em situações desconfortáveis. Dormiam no chão frio. Comiam menos do que gostariam. Caminhavam sob o sol escaldante sem reclamar. Não porque gostassem do sofrimento, mas porque queriam provar a si mesmos que poderiam enfrentá-lo sem medo. Agora, pense no seu dia a dia. Quantas vezes você evita o desconforto? Liga o ar-condicionado no menor sinal de calor, desiste do treino porque está com preguiça. Escolhe o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não é o melhor. Mas e se, por um instante, você desafiasse essa tendência? O exercício é simples. Escolha um pequeno desconforto para enfrentar todos os dias. Pode ser um banho frio pela manhã. Pode ser sair sem casaco num dia frio. Pode ser acordar mais cedo do que gostaria. A ideia não é sofrer, mas ensinar sua mente que você é mais forte do que pensa. Imagine alguém que decide, por um dia, não usar o elevador. Ele sobe as escadas, degrau por degrau. No início, sente o cansaço, a queimação nas pernas. Mas, lá no alto, percebe algo: ele conseguiu. E essa pequena vitória ressoa em outras áreas da vida. Se ele conseguiu suportar esse pequeno desconforto, o que mais pode suportar? A confiança não nasce do conforto. Ela nasce da experiência repetida de superação. Quanto mais você enfrenta desafios voluntários, menos teme os desafios involuntários. E quando a vida lhe tirar tudo, o calor, a comida, o descanso, você sorrirá, porque já esteve ali antes. E sabe que pode suportar. Lembre-se,
Aquele que aprende a abraçar o desconforto se torna inabalável. 3. Escrita matinal estoica. Toda manhã, antes que o mundo comece a gritar ao seu redor, existe um momento de silêncio. Um instante onde a mente ainda não foi sequestrada pelas notificações, pelos prazos, pelas preocupações. Esse é o momento perfeito para um ritual poderoso, a escrita matinal estoica. Os antigos sábios sabiam que a mente precisa ser guiada, ou será arrastada pelos ventos do acaso. Marco Aurélio, um imperador com o peso do mundo sobre os ombros, começava seus dias escrevendo para si mesmo. Ele não escrevia para os outros. Ele escrevia para lembrar a si mesmo no que deveria acreditar, como deveria agir, quem deveria ser. E você? Quando foi a última vez que escreveu para si mesmo? O exercício é simples. Ao acordar, antes de se perder nas exigências do dia, pegue um caderno e responda a uma pergunta estoica. Algumas sugestões. O que depende de mim hoje? Como posso agir com virtude diante dos desafios? O que faria se este fosse meu último dia? Escrever não é apenas um ato de reflexão. É um ato de ancoragem. Ao colocar seus pensamentos no papel, você está moldando sua própria mente, definindo a direção do seu dia antes que o acaso o faça por você. Imagine alguém que começa o dia assim. Ele acorda e, em vez de pegar o celular, pega a caneta. Escreve sobre a paciência antes de enfrentar o trânsito. Escreve sobre a coragem antes de uma reunião difícil. Escreve sobre a serenidade antes de lidar com problemas inesperados. E, quando essas situações chegam, ele percebe que já se preparou. Ele não reage impulsivamente. Ele age com intenção. Com o tempo, essa prática se torna um escudo. A pessoa que escreve pela manhã caminha pelo dia com mais clareza, mais firmeza, mais confiança. E se um dia falhar? Se perder a paciência, se vacilar diante de um medo? Não há problema. À noite, pode voltar ao seu caderno e refletir. Onde fui virtuoso? Onde posso melhorar? E, na manhã seguinte, começa de novo. A escrita matinal estoica não é apenas um hábito. É um diálogo consigo mesmo. E, ao praticá-lo, você descobrirá que a pessoa que escreve e a pessoa que lê se tornam, dia após dia, uma versão mais forte e sábia de si mesma. Lembre-se, um pensamento perdido é um pensamento frágil, mas um pensamento escrito é um pensamento armado. 4. Exercício físico como metáfora estoica. O corpo e a mente são como duas chamas da mesma vela. Quando uma se fortalece, a outra também brilha com mais intensidade. Os estoicos sabiam disso e viam o treinamento físico não como um capricho estético, mas como um campo de batalha para a alma. Imagine um guerreiro. Ele não treina porque gosta da dor, mas porque sabe que a guerra virá, e ele precisa estar preparado. E a guerra sempre vem. Não com espadas e escudos, mas com desafios inesperados, perdas, fracassos, provações. Quem não treina desmorona. Quem treina resiste. O exercício é simples. Mova seu corpo todos os dias como se estivesse se preparando para algo maior. Escolha um treino, corrida, musculação, calistenia, e faça dele um ritual de fortalecimento não apenas físico, mas mental. Se estiver cansado, treine assim mesmo, porque a vida não espera você se sentir pronto. Se estiver com preguiça, levante-se, porque a disciplina vale mais que a motivação. Se sentir dor, sorria, porque está se tornando mais forte. Um exemplo cotidiano. Pense em alguém que decide começar a correr. No primeiro dia, seu corpo reclama. Seu peito arde, suas pernas pedem descanso, mas ele continua. No segundo dia, a dor volta. No terceiro, um pouco menos. No 10º, ele percebe que algo mudou. Não apenas sua resistência física melhorou, mas sua mente também. O que antes parecia insuportável agora é apenas parte do caminho. Esse é o verdadeiro objetivo, transformar a resistência ao esforço em uma segunda natureza. Quando seu corpo aprende a suportar o desconforto, sua mente também aprende. E, quando a vida lhe apresentar obstáculos inesperados, você não hesitará. Porque já treinou para isso. Lembre-se,
Um corpo forte não garante uma mente forte, mas uma mente fraca nunca sustentará um corpo forte. Treine ambos. 5. Prática da indiferença. Imagine um ator no palco. O público observa, julga, murmura. Alguns o admiram, outros zombam. Mas ele segue com sua peça, inabalável. Ele não está ali para agradar a todos, mas para cumprir seu papel. Agora, pergunte a si mesmo: você vive para ser quem é ou para ser aprovado? Os estoicos ensinavam que a opinião dos outros é como o vento, muda de direção a qualquer momento. Se você se deixa levar, nunca terá controle sobre o próprio caminho. E no dia a dia? Quantas vezes você se preocupa com olhares alheios? Não usa aquela roupa porque, o que vão pensar? Evita dizer o que sente com medo de julgamentos. Finge concordar para ser aceito. Mas e se, por um dia, você simplesmente não se importasse? O exercício é simples. Escolha um pequeno ato de indiferença e pratique. Pode ser sair com uma roupa diferente, falar algo inesperado, expressar sua opinião sem medo. Algo que desafie sua necessidade de aprovação. Um exemplo cotidiano. Pense em alguém que sempre usa cores neutras para não chamar atenção. Um dia, decide vestir algo vibrante, algo que realmente gosta. Sai na rua e sente os olhares. Mas percebe algo estranho: o mundo continua igual. As pessoas olham por um instante e depois seguem com suas vidas. Ele ri. Descobre que o medo do julgamento era maior do que o julgamento em si. Com o tempo, esse exercício traz liberdade. Você percebe que sua paz não pode estar nas mãos de outros. Que a maioria das pessoas está tão preocupada consigo mesma que mal presta atenção em você. E que a vida é curta demais para ser vivida segundo as expectativas alheias. Lembre-se, a indiferença estoica não é arrogância. É liberdade. 6. Reflexão noturna estoica. Quando o dia termina e o mundo silencia, surge um momento raro. A chance de olhar para dentro. Muitos dormem sem pensar, carregando os erros de hoje para o amanhã, repetindo os mesmos padrões, os mesmos arrependimentos. Mas os estoicos faziam diferente. Antes de fechar os olhos, revisavam o próprio dia como um general após a batalha. Sêneca dizia: à noite, examino minha consciência. Avalio minhas ações e não escondo nada de mim mesmo. Qual erro cometi? O que fiz certo? O que poderia ter feito melhor? O exercício é simples. Antes de dormir, reflita sobre seu dia. Pergunte a si mesmo: onde fui virtuoso? Onde falhei? O que posso melhorar amanhã? Não se trata de se punir, mas de aprender. Imagine um arqueiro. Ele dispara a flecha e erra o alvo. Se não analisar o erro, continuará errando. Mas se observa seu movimento, sua postura, sua respiração, pode corrigir e acertar no dia seguinte. Um exemplo cotidiano. Pense em alguém que perde a paciência facilmente. Num dia difícil, ele se irrita no trânsito, se estressa no trabalho, responde mal a um amigo. Mas, à noite, reflete. Eu poderia ter respirado fundo, poderia ter escolhido a calma. Ele não se culpa, apenas aprende. No dia seguinte, quando a raiva surge, ele se lembra da reflexão. E, dessa vez, age diferente. Com o tempo, esse hábito transforma a vida. Você se torna mais consciente de si mesmo, menos refém dos próprios impulsos. Erros se tornam lições. O passado deixa de ser um peso e se torna um mestre. Lembre-se, quem se examina todas as noites não precisa temer o amanhã. 7. Controle da raiva. Exercício de distância. A raiva é como uma tempestade repentina. Sobe rápido, escurece a visão, faz estragos. Mas, como qualquer tempestade, ela passa. O problema é que, se você agir no meio dela, pode destruir coisas que não consegue reconstruir depois. Os estoicos sabiam que a raiva é um impulso, não uma ordem. E que entre o que sentimos e o que fazemos, há um espaço. Nesse espaço, mora a nossa liberdade. O exercício é simples. Quando sentir raiva, não age imediatamente. Espere.
Respire. Imagine que você é um espectador assistindo a própria emoção, como se estivesse vendo um ator no palco. Epicteto ensinava: não é o que acontece que nos perturba, mas como interpretamos o que acontece. E muitas vezes, o que parece intolerável no calor do momento se torna insignificante quando visto à distância. Um exemplo cotidiano. Imagine alguém que recebe uma crítica no trabalho. O impulso é responder no mesmo tom, se defender, atacar. Mas, ao praticar a distância estoica, ele para. Observa a raiva como um cientista observa uma reação química. Espera. E, ao esperar, percebe, a crítica não o define. Não precisa reagir no automático. Ele escolhe responder com calma ou, talvez, nem responder. Com o tempo, essa prática transforma a forma como lidamos com desafios. O que antes era uma explosão se torna um fogo que podemos controlar. O que antes era um reflexo vira uma escolha. Lembre-se, um homem que domina a própria raiva tem mais poder do que aquele que domina exércitos. 8. Prática do serviço aos outros. Vivemos tempos em que o eu se tornou um altar. Minha carreira, meus problemas, meus desejos, minhas conquistas. Mas os estoicos nos lembram que o verdadeiro crescimento não vem da exaltação do ego, mas da consciência de que somos parte de algo maior. Sêneca escreveu: vivemos uns para os outros. Marco Aurélio reforçou: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Eles entendiam que ninguém se fortalece sozinho. E que, paradoxalmente, é ao servir os outros que encontramos o nosso verdadeiro valor. Mas o que isso significa na prática? Não estamos falando de grandes gestos heróicos, de salvar o mundo ou de sacrificar-se sem limites. Estamos falando de pequenas ações diárias, que tiram o foco exclusivo de si mesmo e nos conectam com algo além do nosso próprio umbigo. O exercício é simples. Todos os dias, faça algo por alguém sem esperar nada em troca. Algo que desafie seu instinto natural de sempre calcular ganhos e perdas. Algo que traga um impacto positivo, por menor que seja. Ouça alguém com atenção genuína, sem esperar sua vez de falar. Encoraje um amigo sem que ele precise pedir. Ajude um desconhecido, mesmo que ninguém esteja olhando. Ensine algo a alguém, sabendo que o conhecimento só cresce quando compartilhado. Doe parte do que tem, seja tempo, dinheiro ou conhecimento. Imagine alguém que, em meio ao caos do próprio dia, decide fazer uma pausa para ajudar um colega de trabalho. Ou um jovem que vê um senhor carregando sacolas pesadas e decide ajudá-lo, sem hesitar. Ou alguém que simplesmente manda uma mensagem sincera para um amigo distante, lembrando de que ele não está sozinho. O que acontece nesses momentos? Algo profundo. A ansiedade diminui. O medo do fracasso parece menor. A mente, antes presa em um ciclo de preocupações, se expande. Porque, ao olhar para o outro, nos distanciamos de nossas próprias angústias. E aqui está a ironia. Quem pratica o serviço aos outros acaba recebendo mais do que dá. Com o tempo, esse hábito nos transforma. Nos tornamos mais pacientes, mais resilientes, mais confiantes. Descobrimos que nosso valor não está apenas no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Que a vida não é um campo de batalha onde cada um luta sozinho, mas um grande tecido onde todas as vidas estão entrelaçadas. Lembre-se, servir não é fraqueza, é força. Porque quem tem o suficiente para dar já venceu a escassez interior. 9. Redução da dependência material. A vida moderna nos ensina a desejar mais. Mais coisas, mais status, mais conforto. O consumo virou uma segunda natureza. Porém, os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade vem não da abundância, mas da simplicidade. Para eles, a verdadeira riqueza não é medida pela quantidade de posses, mas pela habilidade de viver bem com o que se tem. Epicteto dizia: não é a riqueza que nos torna ricos, mas o que fazemos com o que temos. Quando nos tornamos dependentes do material, nos tornamos prisioneiros de nossos próprios desejos. A busca incessante por coisas nos afasta da verdadeira paz, porque, ao adquirir, sempre há o medo da perda. O exercício é simples, mas desafiador. Passe um dia sem gastar dinheiro além do essencial.
Não compre nada que não seja absolutamente necessário. Evite as tentações da publicidade, da conveniência e da compulsão de consumo. Seja criativo, use o que já tem. Não se prenda a tendências de moda, mas vista o que já está no seu guarda-roupa. Não busque a última novidade tecnológica, mas aprenda a usar o que já possui. Evite compras por impulso, buscando preencher um vazio interior com objetos externos. Exemplo cotidiano. Imagine alguém que, ao sair de casa, decide não comprar um café na padaria, mesmo sabendo que seu bolso está cheio de moedas. Ao invés disso, ele opta por aproveitar o café que já tem em casa. No final do dia, ele sente um leve alívio. Não é que o café da padaria fosse ruim, mas ele percebe que o prazer não está no gasto, mas no simples ato de viver com menos. Com o tempo, esse exercício revela algo poderoso. Ao reduzir a dependência material, liberamos espaço para o que realmente importa. A liberdade. A independência emocional. O prazer de viver com o essencial. Descobrimos que a verdadeira abundância está na capacidade de não precisar de tanto para ser feliz. Lembre-se, quem tem pouco e é grato por isso é mais rico do que aquele que tem muito e nunca está satisfeito. 10. Repetição de aforismos estoicos. As palavras têm poder. Elas moldam nossa forma de pensar, influenciam nossas ações e criam nossa realidade. Os estoicos sabiam disso e usavam aforismos, frases curtas, mas carregadas de sabedoria, para reprogramar suas mentes e manter a tranquilidade diante das adversidades. Eles não se limitavam a ler essas palavras, mas as repetiam até que se tornassem parte de quem eram. Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca deixaram para nós um legado de pensamentos que podem nos ajudar a enfrentar os desafios da vida com mais serenidade. A felicidade depende de você, dizia Epicteto. O que não depende de você, não deve perturbar sua paz, ensinava Sêneca. E Marco Aurélio nos lembrava, a vida não é sobre esperar a tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva. O exercício é simples, mas profundo. Escolha uma frase estoica e repita-a mentalmente ao longo do dia. Deixe que ela se instale na sua mente e nos seus sentimentos. A repetição vai internalizar essa sabedoria, criando uma mentalidade mais forte e resiliente. Quando sentir medo ou ansiedade, repita. O que depende de mim? Quando enfrentar um desafio, repita. O que não posso controlar, que não me perturbe. Quando a frustração tomar conta, repita. Aceitar o que é, com serenidade. Exemplo cotidiano. Imagine alguém começando o dia com uma frase como mantra, a felicidade depende de mim. A cada situação estressante no trabalho, ela repete a frase silenciosamente. Quando as dificuldades surgem, ela se lembra, a felicidade não está nas circunstâncias, mas na forma como escolho reagir a elas. Com o tempo, essas palavras não serão apenas ditas, mas vividas. O aforismo se tornará uma âncora, que o mantém firme no meio da tempestade. E, à medida que os repete, percebe que está se tornando cada vez mais resiliente, mais centrado, mais sereno. Lembre-se, não é o tamanho do problema que define nossa paz, mas a forma como escolhemos lidar com ele. Agora que você conhece esses 10 exercícios estoicos, é hora de colocá-los em prática. Lembre-se, a autoconfiança não vem de um dia para o outro, mas de pequenos passos diários. Agora eu quero saber de você. Quais desses exercícios diários você já conhecia? Pretende colocar em ação a partir de hoje? Me conta aqui nos comentários. E se você não tiver nada específico para dizer, apenas comente, eu sou grato. Assim, eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final e realmente absorveu essa lição. E claro, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar mais conteúdos como esse para te ajudar a evoluir, se fortalecer e construir a melhor versão de si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme.